Queria convidar o professor Leonardo para vir aqui para frente já. Pode vir, Léo. Como vocês, a maioria já sabem, Léo, ele é professor, mestre, teólogo, irmão em Cristo. Né, Léo? Tá bom, né? É isso, então, é uma benção, assim, legal. E foi meu professor no seminário também, de muitos outros aqui que estudam. E é professor na Escola Bíblica Dominical, privilégio também. Ele não gosta não, mas problema teu, Léo. Eu estou com o microfone, então... Tô brincando, mas... Deus abençoe, viu, Léo? A gente vai falar hoje sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se de fato nós somos somos brinquedos nas mãos de Deus, ou se a gente pode decidir o nosso futuro, se nós temos opção de escolha ou não. Alguns conflitos com relação a isso. Nos cafés com palavras, que já aconteceram, a gente abre para perguntas e respostas. Você vem aqui na frente caso queira fazer uma pergunta, se identifica e faz a sua pergunta. Se você não tem... se você tem vergonha de vir aqui na frente, não tem problema. Juju está ali atrás. Levanta a mão, Juju. Isso. Então, você levanta a mão, ela vai entrega para você um papel, você faz a sua pergunta e traz para nós, tá bom? Só queria dizer, com relação à turma que vier aqui para frente, para fazer a pergunta, você deve ser objetivo, tá? A gente está num processo de formatação engatinhando para começar a andar e depois sair correndo. Então, das outras vezes, pessoas fizeram perguntas, mas primeiro pregaram para depois fazer a pergunta. Então, você vai ser objetivo. Então, vai ter 30 segundos para fazer sua pergunta. Então, formule ela na sua cabeça, pense. Quando você vier aqui na frente, fale. Tá certo? Essa é a proposta. Caso contrário, o microfone vai ser cortado. E ele sendo cortado, ele vai ser cortado e... Aí você entendeu, né? Não foi o objetivo. Então, faça a sua pergunta e é isso. Léo, soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu cresci achando que eu poderia ir para o céu e depois ir para o inferno, porque eu não tinha certeza, mas a gente vai chegar nesse ponto. Para começar, eu queria que você primeiro esclarecesse para nós o que é a soberania de Deus. Mas depois, eu queria também que você esclarecesse o que é a responsabilidade humana. Eu acho que a gente pode começar por aí e talvez clareie até quantas perguntas que alguns já tenham em mente para fazer. Então, o que é? Eu não sei. Quer dizer, o que é a soberania de Deus? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Quero dizer que Edilson não alivia comigo. Não sei por que ele tem essa mania, irmãos. De um tema complicado para o outro. Quer dizer, o primeiro foi o problema do mal, agora soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas é uma alegria estar aqui. E a minha oração vem sendo essa, que Deus use esse momento para glorificar o nome dEle. Até porque essa é a intenção da doutrina. E se essa é a intenção da doutrina e queremos ser fiéis à Escritura, começa pela nossa intenção. Queremos que Deus glorifique o nome dEle nos assuntos, nas perguntas que vamos tratar aqui. Bom, eu gostaria de começar com duas observações. A primeira é que existem duas colocações que vão ser sinônimas aqui para fins práticos, tá? Duas colocações vão ser sinônimas. Se você chama de soberania de Deus e responsabilidade humana, ou se você chama predestinação e livre-arbítrio, você está esbarrando em temáticas muito próximas, tá certo? Então, se você for fazer perguntas com relação à predestinação, está dentro. Se você for fazer perguntas com relação ao livre-arbítrio, está dentro. Tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. São questões completamente relacionadas.
Segunda questão que eu gostaria de considerar é mais uma ilustração para a gente tentar entender aproximadamente o que vai acontecer aqui, ou o que nós intencionamos acontecer aqui. Todos nós aqui já estudamos matemática. Eu, particularmente, nunca fui bom. Estou tentando ter aulas de matemática depois de velho. Enfim, mas se você é como eu, período aí do ensino médio e tal, com dificuldades na matemática, provavelmente você já teve a seguinte experiência numa aula de matemática. O professor colocou a conta, a equação ou a inequação, o que foi? Ele colocou lá, e obviamente que aquela conta ou inequação vai chegar a um resultado. Um resultado que é correto, até porque está sendo feito por alguém que entende do assunto, e quando a conta chegar no seu final, aquele resultado é um resultado correto. Ok? Bom, se você tinha o meu problema, o problema não estava na equação, nem no resultado. O problema estava em como é que você sai daqui para chegar aqui. E aí, se você era como eu, aparentemente, eu começava a entender. Não, isso aqui tá certo, tá legal. Aí o professor vai. Você pensa que está entendendo, está acompanhando o raciocínio, chega no resultado. Bom, quando é na hora de você fazer alguma conta parecida que ele coloca como exercício, aí qual vai ser a conclusão? Bom, eu não entendi como eu achava que estava entendendo. Gente, vai ser mais ou menos essa a nossa experiência aqui. E aí, de antemão eu quero dizer que se você se sentir assim, seja muito bem-vindo ao time dos grandes teólogos e pensadores da história da igreja. Ok? É o sentimento que eu espero que você tenha, porque é o sentimento que todos eles tiveram. Qual é a equação? A equação é a seguinte: Deus controla absolutamente todas as coisas que acontecem na sua criação. Desde o movimento de uma poeira ao movimento das partículas subatômicas, às emoções humanas, aos sentimentos, à volição, aos desejos, Deus exerce controle sobre tudo. Parte da equação. Segunda parte da equação é que eu sou livre para fazer o que eu desejo fazer. Ok? Eu sou livre. Você, por exemplo, decidiu livremente estar aqui nesta noite. Você decidiu livremente a roupa que está usando. Então você é livre porque você está fazendo o que você desejou. Essas são as duas partes da equação. Beleza. Qual é o resultado final? O resultado final é que Deus é soberano e nós somos responsáveis. Qual vai ser o nosso problema? É a equação? Não. A equação está bem formulada, nós podemos entender. Qual é o problema? É o resultado? Também não. Porque todos nós entendemos, Deus é soberano e nós somos responsáveis. O problema é a conta. É sair da equação para chegar no resultado. Ok? Por quê? Porque a gente pensa que começa a entender, mas à medida que o raciocínio vai ser colocado, as perguntas vão sendo colocadas, as dúvidas vão sendo postas, aí o sentimento de que no final nós não estávamos entendendo bem começa a tomar conta. O que eu quero que você entenda é que se esse sentimento pairar sobre você, não há nada de errado.
Ok? Muito pelo contrário. Eu diria que se você for tomado por este sentimento, isto é um bom sinal. Muito bem. Tendo feito essas observações iniciais, vamos então rapidamente a uma pergunta, a resposta da pergunta. O que é a soberania de Deus? É que Deus exerce controle sobre todas as coisas que acontecem no universo e que esse controle minucioso, detalhado, onde nada lhe escapa, tem a ver com o cumprimento do seu plano. Soberania de Deus, portanto, coloca dois conceitos na parada: o conceito do controle e o conceito do plano. Um controle que se presta ao propósito de fazer cumprir o plano de Deus. E aí a relação é simples. Não adianta Deus ter um plano, como acontece comigo e com você diversas vezes. Temos um plano, mas nossos planos falham porque nós não exercemos controle sobre tudo aquilo que acontece em nossa vida. Então, isso não acontece com Deus. Deus tem um plano para o que Ele criou e, uma vez que Ele exerce controle sobre todas as coisas, o plano que Ele estabeleceu vai ser cumprido. Trocando em miúdos, isto é a soberania de Deus. O que é a responsabilidade humana? A responsabilidade humana envolve também dois conceitos. O primeiro conceito é o de liberdade. Você é livre para fazer o que você deseja. É claro que esse conceito precisa ser melhor elaborado, melhor entendido e oferecido mais detalhes, que é o que a gente vai intencionar fazer, espero, ao longo das perguntas que surgirem. Mas, de início, o conceito de liberdade, que consiste em quê? Em você fazer aquilo que você deseja. A outra ideia relacionada com a responsabilidade humana é que você vai prestar contas pelo uso que você fez de sua liberdade quando você fazia aquilo que bem desejava, mesmo que Deus estivesse controlando todas as coisas que estivessem acontecendo, inclusive as escolhas que eu e você fazemos. E aí, colocando esses dois conceitos, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, é que surge o nosso problema. Na nossa ilustração, agora nós estamos na conta. E qual é a conta? Como que você vai resolver a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Mais detalhes, vamos esperar mais perguntas. Vocês entenderam, né? Já tem pergunta, Juju? Léo, eu tenho já uma pergunta para você, antes dessa. Eu poderia dizer então que a soberania de Deus, ela faz de todos nós aqui marionetes? Ponto final. Essa talvez seja uma das perguntas, se não a pergunta mais intrigante, quando a gente busca entender um pouquinho da tensão. Se Deus controla todas as coisas, então, no final das contas, eu não seria um robô, onde o que é que um robô faz, ou uma máquina faz? Simplesmente obedece aos comandos que você dá, a não ser que seja uma Skynet. Se for uma Skynet, aí a coisa já complica. Enfim, mas fica essa pergunta, né? Então, eu não sou uma marionete, todo mundo está ligado, marionete, né? Aquela peçazinha que você controla os fios e aí controla os movimentos, ou se você não é um robô, ou se você não é uma máquina. Tudo isso é analogia ou ilustração
para dar essa impressão de que, no final das contas, não há liberdade em nós. Para tentar responder a esta pergunta, eu queria fazer uma observação que, para mim, precisa ser ponto de partida, tá? Se não tivermos esse ponto de partida, na minha compreensão, não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Que ponto de partida é esse? A relação entre a lógica humana e a lógica divina. Para começo de história, a lógica é um atributo de Deus. O que significa dizer isso? Simplesmente significa dizer que Deus é um ser lógico. Ok? Deus, ele não criou a lógica. A lógica é inerente à natureza divina. Ok? Um exemplo da lógica em Deus: Deus não pode criar um quadrado circular ou um círculo quadrado. Deus não pode criar aquilo que é ilógico, porque Deus não pode criar nada que seja contrário à sua natureza. Como Deus é lógico, é seu atributo ele ser lógico, ele não pode fazer nada que não seja lógico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, ele comunica lógica para nós. Por que eu e você somos lógicos? Por que eu e você somos racionais? Por que eu e você pensamos e não simplesmente temos instintos ou desejos? Enfim, tem que ter racionalidade na parada. Porque Deus colocou a lógica em mim e em você quando Ele nos fez a sua imagem. Só que aí tem um abismo intransponível. A lógica que eu tenho é lógica como criatura. A lógica que Deus tem como atributo é lógica como Criador infinito, completamente além de limites. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que tem coisas que eu poderei compreender, mas por causa de uma coisinha chamada finitude. O que é finitude, gente? É o atributo de toda criatura de ter um limite. Um exemplo de limite, o tempo que você vai viver. Não importa a boa saúde que você tem, o avanço da ciência, morrer é uma questão de tempo. O que a nossa mortalidade faz? Chama atenção para a nossa finitude, ou o nosso limite. Portanto, característica de nossa humanidade como seres criados, somos finitos. O que isso significa dizer? Que a nossa capacidade lógica de entender vai até um certo ponto. Ok? Dali para frente, nós não acessamos. Mas aí vem a pergunta: dali para frente, Deus acessa? Certamente. Porque Deus não tem o limite da finitude, porque Ele não é criatura, Ele é criador, transcendente, além de qualquer limitação. Então, a partir desse conceito de que Deus é lógico, de que nós também somos lógicos, mas a nossa lógica é de criatura e a lógica dele é de criador infinito, a Bíblia diz as duas coisas: que Deus é soberano e você é livre. Se você é livre, você não é robô. Se você é livre, você não é máquina. Se você é livre, você não é um computador que simplesmente obedece comandos. Ok? Só que vamos organizar isso em nossa lógica. É aí que nós vamos esbarrar na nossa finitude. Nós não conseguimos ver
a harmonia. Agora, eu peço que você preste atenção às minhas palavras específicas. Nós não conseguimos ver a harmonia. Agora, não é porque você não vê que não existe. Quem é que vê a harmonia entre a soberania divina e a responsabilidade humana? O próprio Deus. Uma vez chegaram para Spurgeon com a seguinte pergunta: Spurgeon, como você busca reconciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Resposta de Spurgeon: eu não busco reconciliar. Mas como não? Simples. Você não reconcilia amigos. Amigos são amigos. Amigos se dão bem. Amigos vivem em harmonia. Então, gente, para Deus, a soberania dele e a nossa responsabilidade estão em completa harmonia e são amigos. Para nós, por causa de nossa finitude, elas se apresentam em tensão. E aí, o que é que nós vamos fazer? Ficamos com a soberania de Deus ou ficamos com a responsabilidade humana? Nós ficamos com as duas coisas, porque as duas coisas são escriturísticas, ou seja, estão na Escritura. Então, por mais que eu tome decisões, isso não surpreende Deus. Tem mais perguntas? Até que a gente... Não, é porque até eu fico agoniado com isso. Não, tem aqui, ó. Tem água aqui. Tem com leite aí? Tem com leite aí? Eu tava assistindo um pastor no YouTube. Ele dá estudos, eu esqueci o nome dele agora, mas ele dá uma série de estudos em cima da confissão de fé de Westminster. E ele falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, eu lembro ele dizer que, na verdade, elas não são contraditórias. O problema é que a dificuldade que o homem tem de entender sobre isso, eu queria que você me corrigisse, até não sei se de fato procede ou não, mas pelo menos fez sentido o que ele respondeu para mim. O fato de não fazer sentido muitas vezes para a gente essa concordância entre a harmonia de Deus e a responsabilidade humana, porque parece que não existe harmonia. É simplesmente por conta da queda, pelo fato do homem ter caído e por conta do pecado, a compreensão humana quanto ao pensar, questionar, foi corrompida por causa do pecado. E por conta dessa queda lá no Éden, por causa do pecado, essa nossa compreensão ela não é mais perfeita. Então, por mais que a gente tente entender de forma literal, a gente não vai conseguir, porque o pecado corroeu isso. Faz sentido? Eu acho uma pergunta por demais proveitosa, porque até uso a pergunta para esclarecer 2 pontos. Embora, na verdade, parece que está perguntando uma coisa, mas dá para a gente colocar 2 observações nessa pergunta. Vamos imaginar que a queda não tenha acontecido, ok? Vamos ser hipotéticos aqui, tá, gente? Imaginar que isso não aconteceu. A queda não aconteceu. Ia andar todo mundo pelado? Sem a queda, né? É uma pergunta curiosa também, desculpa, é porque eu pensamento rápido. Continua, pode continuar. Mas eu passei a ter um sentimento de oração. Não sei se os irmãos tiverem sentimento junto comigo. Não, gente. De orar por ele, irmãos. Não, se a gente tiver, não, assim, aquela disposição interior de salvar o servo de Deus, impondo as mãos, mandando sair por ordem alfabética, coisa assim. Não sei. Eu até esqueci o que eu ia falar. O negócio foi tão assustador que eu esqueci. Misericórdia. Se quiser responder essa pergunta, pode. Não, essa segunda não dá para não responder, não. Vamos lá. Vamos ficar só com a parte que a queda não aconteceu, tá, gente? Só com essa parte, por favor. A
Adão seria capaz de compreender a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Na minha compreensão, não. Porque dizer que o entendimento humano antes da queda era perfeito, e eu concordo plenamente que era, não significa dizer que ele era capaz de compreender tudo. Adão continuava limitado, porque ele continuava sendo criatura antes da queda. Então, para mim, o problema que o pecado impõe não é de limitar a nossa compreensão quanto à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Eu acho que o pecado faz outra coisa. O pecado cria rebeldia. Deixe-me tentar explicar como seria essa rebeldia. Vamos voltar à questão da lógica de Deus e da lógica humana. Antes da queda, qual era a postura do homem? Frente à lógica de Deus, que o homem não podia acessar plenamente, exatamente por causa da sua finitude, como a gente tentou explicar. Antes da queda, essa finitude humana não era um problema para o homem. Senhor, não vou entender todos os teus desígnios, mas por mim tudo bem, eu posso confiar em ti, porque eu sei que tu és perfeito, as tuas decisões são justas, sábias e boas. Estou satisfeito com isso, não tenho dificuldades. Antes da queda. O que foi que a queda fez? A queda fez o limite humano em relação a Deus se tornar intolerável. Eu não quero mais viver um limite humano. Eu agora quero ser Deus. Não foi essa a proposta da serpente? Foi. Sereis como deuses. Então veja, a partir do momento que eu não aceito a finitude humana e quero ser Deus, eu pego Deus e busco encaixar em minha lógica. E se a soberania de Deus e a responsabilidade humana não se encaixam na minha lógica, ou eu corto uma, ou eu corto a outra. Foi isso que o pecado fez na minha compreensão. O pecado impôs limites? Não, os limites já estavam lá. O que o pecado fez foi, eu não aceito ser criatura com limites. Então, vou me rebelar, não aceitando que Deus mantenha para a sua própria lógica verdades harmônicas e Ele não me revela essa mesma harmonia. Se Ele não me revela, eu vou destruir essa harmonia, porque essa harmonia não se encaixa na minha lógica. Ora, o que é a regeneração, irmãos? Dentre tantas coisas que poderíamos falar. A regeneração é o ato de Deus nos salvar, e neste nos salvar, a nossa lógica progressivamente volta a estar submissa à lógica de Deus. Ou seja, voltamos a aceitar a nossa finitude em entender as ações de Deus, sem ver nesse limite algo que justifique a nossa rebeldia. Ou seja, você passa a ter o que Jonas Madureira chama de inteligência humilhada. Eu sou inteligente, vou usar minha lógica, mas quando a minha lógica não entender, eu humildemente me submeto às verdades de Deus, mesmo que eu não as possa entender, porque eu sei que para Deus elas são lógicas e harmônicas. Eu acho que é isso que o pecado faz. Eu tenho algumas perguntas aqui. Segundo Agostinho, o livre-arbítrio ele não foi perdido. Segundo Agostinho, o livre-arbítrio não foi perdido no pecado original,
mas deturpado e tensionado ao mal. Na conversão, o livre-arbítrio é registrado pelo Espírito Santo. Restaurado, não? Restaurado. Deve ser restaurado. Como é que tu sabe? Porque é a lógica. Olha a lógica funcionando aí. Exatamente, tá vendo? Desculpa. É restaurado. Afinal, o livre-arbítrio ele foi perdido ou não? Eita Jesus, da graça. Tem outra pior depois. Tem outra pior? Tem. Olha, eu vou usar uma expressão que é exagerada, mas é exagerada para fins retóricos, tá certo? Alguém já disse o seguinte: se antes que os teólogos e filósofos começassem a discutir, os termos que eles vão usar fossem primeiro definidos, não começaria nem a discussão. Isso é um exagero, claro, mas essa ideia é que qualquer discussão para começar, você tem que definir os termos, tá bom? Então veja, o que é livre-arbítrio? É a primeira pergunta. Livre-arbítrio é mesma coisa que arbítrio? Essa é a segunda pergunta. Vamos lá. Vamos começar por um conceito padrão, tá certo? Um conceito que normalmente é aceito por todos, e depois perguntar se esse conceito é válido ou não. O que é livre-arbítrio no uso comum, no uso ordinário? Livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de escolher ou de tomar uma determinada decisão sem que nenhuma causa externa a mim me constranja ou me obrigue a tomar a decisão X e não Y. Ok? Vou repetir. Livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de tomar uma decisão sem que nenhuma causa anterior à minha decisão me constranja, me obrigue, me force, de tal maneira que a única decisão que eu poderia tomar é a decisão X e não a decisão Y. Veja bem, para esse conceito de livre-arbítrio, existem causas anteriores. Só que nenhuma dessas causas anteriores tem a palavra final na hora de eu tomar a decisão. Pense da seguinte maneira: é como se uma causa estivesse me empurrando para a esquerda, a outra causa estivesse me empurrando para a direita, na hora de eu tomar a decisão, mas a força que as duas exercem é a mesma força, e esta força exercida pelas duas está sobre o meu controle. Então, no final das contas, as duas causas se tornam nulas e quem decide, de fato, é a minha vontade. Bom, esse é o conceito usual de livre-arbítrio. Tá certo? Agora, já que foi citado Agostinho pega o conceito de livre-arbítrio e aplica com relação ao pecado. E aí, qual era a compreensão agostiniana? Há uma compreensão anterior à queda do pecado e posterior à queda. Antes da queda, o livre-arbítrio consistia no fato de que o homem era livre para pecar, o que de fato aconteceu, pelo mau uso do livre-arbítrio, mas o homem também era livre para não pecar. Diante da proposta, por exemplo, da serpente, tanto Eva quanto Adão poderiam ter dito não. Ok? O que foi que a queda fez? A queda comprometeu a minha capacidade de desejar
o bem. O bem aqui, entenda, Deus. Ok? Com a queda, eu não desejo mais o bem. Porque para Agostinho, o bem, e aí é o bem com um artigo definido, o bem é Deus. Com a queda, eu não desejo mais o bem. Eu desejo bem. Mas que bem? O meu. Eu desejo meu bem. Com a queda, então, o homem perde o livre-arbítrio, porque ele não consegue mais desejar o bem, que é Deus, e ele fica com o arbítrio, que é a capacidade de livremente escolher o que ele deseja. Mas o que é que o homem deseja? O homem deseja o mal. O homem deseja de maneira egoísta. O homem se coloca como centro, o homem se diviniza, essa foi a proposta da serpente, e agora todos os desejos visam cumprir este propósito de me divinizar. E agora? Eu sou escravo, eu sou livre. Eu sou completamente livre para cumprir o desejo do meu coração. Só que é um desejo para o mal. Eu sou livre para desejar a Deus como o supremo bem? Não. Essa liberdade foi perdida por causa da queda. É o que nós chamamos em nossa teologia reformada de depravação total. Agora, o que é que a regeneração faz? A regeneração consiste na dádiva de um novo coração. Jeremias, Ezequiel, Deuteronômio, são alguns textos do Antigo Testamento onde a dádiva de um novo coração é prometida. E, gente, o que é coração na Escritura? Coração na Escritura, tanto a palavra hebraica, lev, quanto a palavra grega, cardia, significam o que em português chamamos de vontade, desejo, volição, afeição, o que você entende como sendo bem e o que sendo mal. Tudo isso, para a Escritura, é coração. Quando Deus, então, ao nos regenerar, nos dá um novo coração, Ele faz o quê? Ele está nos dando novos desejos, novas vontades. E estas novas vontades e desejos são para quem? Ou são em direção de quem? Dele mesmo. Então, na regeneração, o livre-arbítrio começa a ser restaurado. Mas essa restauração só é consumada no retorno de Cristo ou na nossa morte. Dr. A.W. Tozer, Léo, uma vez ele escreveu que, falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ele fez uma ilustração que me chamou a atenção. Eu queria colocar ela aqui e ouvir seu comentário também a respeito. Falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, ele ilustrou como um navio, por exemplo, que sai de Londres com direção a Nova York. O percurso já foi determinado. E dentro do navio, em direção a Nova York, ele vai para a proa do navio, ele vai para um lado, vai para o outro, ele anda por dentro do navio e faz muitas coisas, mas isso não vai mudar a direção que é Nova York. Eu diria que é uma ilustração interessante para nos ajudar com esse conceito que nós acabamos de dar sobre livre-arbítrio e arbítrio. Tá certo? Vamos lá, gente. Em termos de você escolher a roupa que você usou ou está usando agora à noite, você foi o quê? Livre, determinado. Você foi completamente livre. Você decidiu estar aqui também de maneira livre. Agora, você decidiu por Cristo livremente, de acordo com o desejo do seu coração? Nunca.
Não é porque você não seja livre, você é. Mas porque o seu coração, do jeito que ele era, nunca poderia ter desejado Cristo. O que foi que Deus fez? Colocou um novo coração com desejo por Cristo na regeneração, ok? E aí você passou a desejar Cristo. Então, podemos colocar desta forma: sobre várias questões, usando a analogia do navio, que você pode andar dentro do navio para lá e para cá, você é livre. Embora uma liberdade limitada, porque você só pode andar dentro do navio. Concorda? Você pode subir para o primeiro andar, pode ir para lá, a parte dos motores, enfim, mas você está limitado ao navio. E você está limitado ao curso de ação, ou ao alvo, né? Nova York vai chegar, não é isso? Veja bem, somos livres nessas questões menores. A roupa que eu uso, o carro que eu compro, a casa onde eu vou morar, o emprego que eu vou ter. Nessas questões, nós somos livres. Agora, quanto a desejar Cristo, você é um escravo do pecado. Quanto a querer ir para o céu, você só desejaria o inferno. Porque para você desejar o céu, você tem que desejar o Deus que vai ser adorado lá. E com o coração que você tem antes da regeneração, nunca que você iria desejar esse Deus. Então, como é que Deus vai exercer esse controle do seu destino eterno? Conduzindo os seus novos desejos, dando a você um novo coração. Neste novo coração, Ele está fazendo desejar o que Ele quer que você deseje, que é Cristo, que é o céu, que é o Evangelho, que é a glória de Deus, e você está desejando Cristo, o céu, o Evangelho e a glória de Deus livremente, porque você está desejando de acordo com os novos desejos e vontade que você tem. Léo, então tá bom. Gente, eu tenho uma pergunta para fazer com relação a isso que você acabou de perguntar, mas veja só, algumas perguntas são redundantes, então se porventura eu não fizer a sua pergunta, não é porque eu não quis, é porque é redundante. Redundante quanto às outras, ou seja... Está perguntando a mesma coisa. Está perguntando a mesma coisa. Léo, então, Deus ele escolheu alguns para salvar e outros para ir para o inferno? É uma pergunta... Já é para responder? Ou eu posso me aterrorizar mais um pouquinho? E aí? Porque eu tenho outra pior depois. Então, deixa eu devagar. Em cima dessa. Veja bem. Nós sustentamos uma interpretação da Escritura que é conhecida historicamente como calvinista ou reformada. Ok, gente? Só que dentro desta interpretação, existem divergências. E aí, uma das divergências está exatamente nessa pergunta que foi feita agora. Tentando colocar essa pergunta de uma outra forma, mas é a mesma pergunta, eu diria o seguinte: existe uma predestinação ou existe uma dupla predestinação? Veja bem, essa foi difícil, mas vamos lá. Romanos capítulo 9, Paulo faz menção à ideia do oleiro, que pega o barro e do mesmo barro faz um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Paulo também fala, nesse texto todo de Romanos 9 a 11, na verdade, esse é o contexto que a gente quer considerar. Paulo também fala que há, nesses vasos criados do barro, vasos de misericórdia e vasos destinados à ira. Então, me parece que nesse texto,
Paulo fala de uma dupla predestinação. Deus predestinou aqueles que vão para o céu, os vasos de honra, os vasos de misericórdia, e Deus predestinou aqueles que não vão para o céu, que são chamados vasos de ira. Agora, quando a gente olha para o todo da Escritura, quando essas pessoas chegarem no inferno, duas coisas acontecerão. Primeiro, elas chegarão no inferno porque decidiram ir para o inferno. As escolhas que elas fizeram, particularmente a escolha de rejeitar Cristo e rejeitar o Evangelho, colocou aquelas pessoas no inferno. A segunda coisa é que quando eu e você estivermos no céu, glorificados, perfeitos, pensando completamente como Deus, consideraremos essas pessoas que estão no inferno e louvaremos a Deus pela expressão da sua justiça em condenar essas pessoas eternamente por terem rejeitado Jesus. Estas duas coisas podemos afirmar seguramente a partir da Escritura. Agora, meu irmão, não me peça para ir além disso, porque além disso, Léo, não tem como ir, por causa do limite da lógica e por causa do limite da revelação. E aí eu vou fazer o apelo para Deuteronômio 29:29. Porque Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno, eu não sei. Eu posso falar em termos de propósito. Qual é o propósito? É que quem vai para o céu vai revelar a glória de Deus. Seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua graça. Quem vai para o inferno vai também revelar a glória de Deus, sua justiça, que retribui o pecado conforme o pecado. Posso dar essa resposta quanto ao propósito, mas recuando, porque Deus escolheu Leonardo, meu irmão, e não tenho a menor condição de responder a essa pergunta. A única coisa que eu consigo fazer é perguntar a Deus, sim, porque e a outra coisa é dobrar o joelho e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou entre aqueles que vão te adorar por toda a eternidade. Meu Deus do céu. Então, Deus está no controle de tudo, certo? Amém, igreja? Amém. Amém. Beleza, Deus está no controle de tudo. A gente entende isso. Então, se Ele está no controle, então eu posso ignorar a evangelização? Vou parar de evangelizar, já que Ele está no controle de tudo. E os que serão salvos? Não terminou a pergunta. Na minha família, tenho pessoas não cristãs. O que você me diz? Se eles morrerem não salvos, isso é porque Deus não quis salvar eles? São duas perguntas. São. Certo, que eu já esqueci as duas. De tão difíceis que são. Vai uma de cada vez aí, senão não ajuda. Deus está no controle. É porque é final de semestre no seminário, sabe, irmãos? Aí o juízo já está bem pouquinho. Aí... Deus está no controle de tudo? Sim. Se ele está, então eu posso ignorar a evangelização? Pronto, vamos tentar responder primeiro essa pergunta. Pode ignorar? Vamos tentar responder essa pergunta assim, se podemos ou não ignorar. Gente, quando a gente está definindo a doutrina da predestinação, a gente tem que considerar o máximo de detalhes possível. O máximo possível. Ok? Desses detalhes,
que a gente tem que ter em conta, tem que ter em mente, quando a gente pensa na doutrina. 2 são necessários para responder a esta pergunta. Primeiro detalhe: predestinar é estabelecer o alvo. Ok? E aí qual é o alvo? O alvo é a minha salvação. Eu, eleito em Cristo na eternidade, fui eleito para chegar no céu e vou chegar no céu. Isso é predestinar com respeito a um alvo. Predestinar sempre envolve um alvo. Mas predestinar também sempre envolve o meio para que o alvo seja alcançado. É aqui que começa o nosso problema. Nós queremos separar a predestinação do alvo da predestinação do meio que vai ser usado para alcançar o alvo. Para Deus, essa distinção é abominável. Para Deus não há sentido, porque quando Ele predestinou as duas coisas, o alvo e o meio para alcançar este alvo. Então, em termos de salvação, os eleitos estão por aí, ainda não salvos, mas estão por aí. Deus predestinou salvá-los, mas Deus também determinou que só iria salvá-los pela pregação do Evangelho. Então, quando eu adoto um raciocínio desse tipo, já que estão predestinados e vão ser salvos de todo jeito, eu não vou mais evangelizar, esse raciocínio é um raciocínio de rebeldia. Porque o Deus que predestinou os fins, também predestinou os meios. Louvado seja Deus, os seus eleitos serão salvos. Não vou evangelizar porque os eleitos são salvos, é uma postura de rebeldia. Este raciocínio desonra a Deus. Outra coisa, gente, não está escrito eleito, não eleito, eleito, não eleito, eleito, não eleito. Não está. Como não está, o que eu e você fazemos? Vamos pregar. E aí Deus vai usar a nossa pregação para alcançar os eleitos. Deixa eu aproveitar essa pergunta e relacionar com a outra questão também importante. Eu devo orar pela salvação dos outros? A resposta é um sonoro sim. Claro que você deve orar. Até porque Deus determinou que Ele iria responder a sua oração para salvar seu pai, sua esposa, seu filho. Então, mais do que nunca, você deve orar. Uma terceira coisa que eu quero colocar, e aí, na verdade eu coloquei isso numa aula uma vez, e uma aluna minha se assustou, embora ela se entenda calvinista. Eu que fiquei sem entender o calvinismo dela, mas tudo bem. Eu disse assim, se eu fosse ser missionário de campo, por exemplo, como Levi e Bruna serão, uma das razões pelas quais eu seria missionário é porque eu sou calvinista. Aí ele olhou assim para mim, o que tem uma coisa a ver com outra? O que é que tem uma coisa a ver com outra? Tem tudo a ver. Eu vou chegar naquele campo missionário sabendo que os eleitos de Deus vão responder. Meu amigo, tem mais segurança para fazer a obra de Deus do que essa. Os eleitos serão alcançados. Isso me estimula a pregar, gente. Muito pelo contrário, em vez de me deixar preso, parado e calado, eu vou abrir a minha boca, porque os eleitos, quando a palavra chegar no coração, vivificada pelo Espírito, vai comunicar vida, eles serão regenerados e vão responder com fé e arrependimento. Portanto, predestinação, em vez de me deixar parado,
me move a falar do meu Salvador. O que você me diz então, né? Se eles morrerem não salvos, isso é porque Deus não quis salvar os meus familiares? Vamos lá. Eu acho que eu tenho que colocar 3 coisas para tentar responder a essa pergunta. Certo? Uma delas, eu acho que eu já coloquei anteriormente, mas eu vou retomar para complementar a resposta e tentar oferecer a resposta mais ampla possível. Em primeiro lugar, eles vão morrer não salvos, porque eles rejeitaram livremente o Evangelho. Eles não querem Jesus. Ok? Então, são responsáveis por sua destruição eterna. Segundo lugar, e aí, deixa eu fazer uma pergunta para tentar ajudar essa segunda explicação. Você poderia me perguntar o seguinte: Deus tem poder para salvar a todos? Sim. Claramente. Em cima dessa pergunta, outra pergunta. Deus tem o desejo de salvar a todos? Também. Resposta: sim. Aí vem a terceira pergunta. Se Ele tem o poder, Ele tem o desejo, então, por que Ele não salva? Resposta: Ele não salva porque teria uma razão superior pela qual Ele não salva. E qual é a razão superior? É que não salvar alguns vai revelar sua glória. Gente, no final das contas, o grande alvo de Deus é glorificar Ele mesmo. Não se iluda. O grande alvo de Deus não é a minha e a sua felicidade. Não é. Aliás, se Deus transformasse a minha e a sua felicidade no grande alvo dele, o próprio Deus estaria praticando idolatria. Porque Ele estaria fazendo de você um objeto divino. Deus tem que viver, acima de tudo, para a glória dele mesmo. Aliás, você só é salvo porque Deus está preocupado com a glória dele. Se Ele não tivesse preocupado com a glória dele, tu estava na mal, meu irmão. Estava todo mundo aqui lascado. Ou seja, aqueles que não são salvos vão revelar a glória de Deus. Como Deus consegue revelar a sua glória nestes que não são salvos, essa revelação da glória de Deus se torna uma razão maior para Deus não salvar a estes, já que Ele poderia salvar a todos. Então, por que é que Ele não vai salvar meus familiares que supostamente morram sem Cristo? Porque a não salvação dos seus familiares vai trazer glória para o nome dele. E em terceiro lugar, também já expliquei isso anteriormente, quando estivermos no céu, mesmo os nossos familiares, vamos olhar para eles e vamos glorificar a Deus com um coração perfeito, porque nos condenados Deus está revelando sua glória em sua justiça. Agora, meu irmão, você não vai ter esta compreensão nesta vida. Aliás, uma das razões pelas quais precisamos de um corpo glorificado para ir para o céu é exatamente isso. O céu é uma realidade tão diferente desta, que você precisa ser transformado por inteiro para poder entrar no céu. Porque se você não for transformado por inteiro, o céu não vai fazer sentido. Então, o que para nós hoje soa ofensivo, como é que eu posso pensar na morte eterna do meu pai e dizer que no céu eu vou glorificar a Deus pelo exercício de sua justiça no meu pai? Para nós aqui, irmãos, isso soa horrendo. Isso soa praticamente impensável. Concordo plenamente com você. É por isso que eu vou lhe dar uma sugestão.
pense na predestinação com um certo limite. Ou seja, vá até um certo ponto, mas não queira ir além, sobre o risco de perder a sua sanidade. Agora, se quiser ficar doido, pode continuar. Não deixe de pensar na predestinação sobre o risco de perder a sua salvação. Por quê? Porque, irmãos, se nós não somos predestinados para a salvação, se a salvação, no final, depende de Deus escolher a Cristo, meu amigo, não tem como eu saber que eu vou chegar no céu. Tem? Não tem. Porque vá lá que daqui a 20 anos eu não queira mais escolher Jesus. Então, se eu não posso mais escolher Jesus daqui a 20 anos, não sei se chegarei no céu. O que é que a predestinação faz, irmãos? A predestinação nos dá paz. Porque a escolha não depende da minha capacidade. Um calvinista não vai cantar o hino segura nas mãos de Deus. O calvinista canta o hino, não? Deus segurou nas minhas mãos e segurou de tal forma que Ele só vai largar quando eu chegar no céu. Amém. Então, essa convicção, irmãos, faz com que nós entendamos que vamos pensar na predestinação, vamos, porque nos dá alegria, nos dá paz, nos dá segurança e nos faz dobrar os joelhos para glorificar a Deus, porque fomos eleitos. E se estamos aqui foi porque Ele nos predestinou. Agora, faremos isso com limites, sabendo que tem coisa que não vai dar para entender nesta vida. Eu sugiro que você não vá além. Senão, como eu disse, sob o risco de perder a sua sanidade. Pode ser as duas. Pode ser as duas. Tá, a primeira é se a graça de Deus é irresistível, porque existem pessoas que resistem. E a segunda é se pessoas abriram o coração para conhecer a graça, porque elas não foram alcançadas por Deus. Entendeu? Ótimo. Vamos lá. Obrigado. Deixe-me falar rapidamente de um ponto de vista histórico, tá certo? A doutrina reformada, calvinista, como nós a conhecemos, e tem esse nome, ela surge no século XVI. Eu estou falando de um ponto de vista do nome, porque se entende que ela é bíblica, então ela vem de Paulo, Agostinho, e aí Calvino entendeu, tanto de Paulo quanto de Agostinho, a doutrina que depois passou a ser conhecida pelo seu nome, de calvinismo, tá certo? Então veja, à medida que a doutrina do calvinismo ela vai se espalhando na Europa, obviamente que ela vai ter algumas reações adversas. E aí, como é próprio de quem discorda, quando você discorda, você usa uma linguagem meio que para, entre aspas, apontar o defeito daquela compreensão. E aí veja, quem chama de graça irresistível são os oponentes do calvinismo. O próprio calvinismo não adota essa linguagem. A linguagem que o calvinismo adota é graça triunfante. Por quê? Porque a graça vai triunfar sobre a rejeição do pecador, porque, como já falamos anteriormente, Deus vai dar um novo coração, e aí esse novo coração, com novos desejos, vai fazer com que a pessoa deseje a Cristo, deseje o Evangelho, creia e se arrependa. Ok? Agora, por que então algumas pessoas podem resistir à graça? Simples. Elas vão resistir à graça enquanto Deus não der o novo coração. Quando Deus der o novo coração, a graça naquela pessoa se torna
triunfante. Até então, nós vamos oferecer o Evangelho, irmãos, para várias pessoas. E essas pessoas vão resistir. Até o dia que Deus disser, no coração em trevas, haja luz. Quando Ele disser isso, a graça deixará de ser resistida para ser graça triunfante. Quanto à questão de pessoas que experimentam a graça de Deus, mas no final elas não dão a resposta devida ao Evangelho. Veja bem, é muito difícil você dizer que uma pessoa não dá a resposta final ao Evangelho. Porque de um ponto de vista da duração da vida, essa resposta ao Evangelho pode ser dada nos últimos instantes. Concordam? Então a gente não pode dizer que uma pessoa não deu a resposta final ao Evangelho. Somente quando ela partir é que nós podemos chegar a uma conclusão tal. E aí veja, a quem muito é dado, muito se pedirá. É bom ser um objeto de cura? Por exemplo, você tem um câncer. Você não conhece Jesus e você é curado. É bom ser curado de um câncer? Rapaz, depende. Não? Coisa de doido, né? Quando alguém responde uma pergunta dessa dizendo que não é, depende. Para esta vida, maravilhoso, estou curado do câncer, vou viver mais anos, beleza. E do ponto de vista da eternidade, você ter sido objeto de uma cura divina e não responder a Cristo a partir dessa experiência, esta cura vai se transformar em juízo na eternidade, porque vai ser mais um motivo que Deus te deu para você crer e você não creu. Então, não é negócio ser objeto da graça numa cura, num livramento, numa intervenção divina e não dar a resposta apropriada ao Evangelho. Veja lá a resposta que você pode estar querendo dar. Eu vou ser objetiva, apesar de trazer a Bíblia. Tem uma dúvida que me persegue, que está totalmente ligada ao tema. No texto de Filipenses 2, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí eu fico me perguntando, mas se a ordem é desenvolvei, uma ordem, e depois em seguida ele diz, porque Deus é quem efetua em mim tanto querer como realizar, então o desenvolvimento da salvação vem de Deus ou vem de mim? Eu tenho que parcela de contribuição e que parcela é de Deus? Muito boa pergunta. Na terra. Vamos ser o mais rápido possíveis na resposta. Na linguagem teológica, nós usamos duas palavrinhas. Uma é monergismo e outra é sinergismo. Tá certo? O que é o monergismo? Mono, energel do grego, energia. Então, uma única energia atuante. Isso é o monergismo. A regeneração, que é o ato de que, gente, Deus dá um novo coração. A regeneração, ela é monergística, ou seja, somente Deus atua. Você está completamente morto, você é cego e você é surdo. Deus te dá um novo coração. Você passa a ter vida, passa a ter olhos espirituais e passa a ter ouvidos espirituais. Você fez alguma coisa para contribuir? Nada. Porque até a fé para crer é dom de Deus. O arrependimento é dom de Deus. Por isso, chamamos de monergismo. Ok? Agora veja. A partir do momento que eu tenho o coração regenerado, a santificação, que não é um ato, regeneração é um ato, ok? Regeneração é instantânea.
não há um processo na regeneração. Deus chega para você e pum, dá um coração novo, acabou-se. Você nasceu de novo. Santificação não, ela é um processo. Neste processo, nós cooperamos com Deus. Chamamos isso de sinergismo, que é do grego sin, que significa com. Ou seja, eu coopero com a atuação de Deus, que é exatamente o texto que a irmã acabou de citar. Então veja, nós pegamos irmãos que têm 5 anos de fé e são extremamente santos, dedicados ao Senhor. Pegamos irmãos com 30 anos de igreja e a gente ainda coça a cabeça, tomara que seja crente. Você conhece gente assim? Uns são santificados mais rápidos que outros. Por quê? Se a obra da santificação é a mesma, o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma, a graça é a mesma, aí a variação está na cooperação. Uns cooperam mais com Deus do que outros. No final, todos serão santificados, certamente. Porque quando você não quiser cooperar, tem uma coisinha chamada disciplina divina. Aí Deus coloca você no eixo e você começa a cooperar. Bom, a minha sugestão é que não espere a disciplina divina, não. Comece a cooperar antes. Mas essa seria a compreensão do texto que a irmã citou. Ou seja, trocando em miúdos, uns são cabeça duros e outros são cabeça mole. Ou coração mais duro, coração mais mole. Não teve graça, não. Bom, vamos para as perguntas. Léo, eu vou fazer rápido, você vai dizendo. Foi, não foi? Ok, não. Você pode nos ajudar a entender predestinação e presciência? Vamos lá. A presciência deixa eu citar o grego rapidinho, tá certo? Prognosko é a palavra grega traduzida por presciência, por exemplo, em 1 Pedro. O nosso problema é quando a gente pega a palavra, nos limitar ao português. Aí você pensa o seguinte: presciência é um conhecimento prévio, certo? Conhecimento prévio. Aí você pensa, não, Deus viu previamente, Deus conheceu previamente quem ia crer em Jesus, e aí Ele escolheu essa pessoa. Essa é uma compreensão sustentada por alguns irmãos que são chamados de arminianos, mas nós não sustentamos essa compreensão, tá certo? E aí veja, para você entender presciência, você vai para o termo grego e vai lá para o Antigo Testamento, onde, por exemplo, em Amós, Deus diz o seguinte: de todos os povos da terra, somente a vocês eu conheci. Deus só conheceu Israel? Como é que é isso? Quer dizer que Deus não conhece as outras nações? Claro que conhece. Só que o termo conhecer aí é um termo, o sentido de conhecer aí está sendo usado no sentido de relacionamento. De todas as famílias da terra, em outras palavras, somente com vocês eu tive um relacionamento. Chamamos esse relacionamento de pacto ou aliança. Quando você chega em 1 Pedro, que é um dos textos que cita a palavra presciência, o que é que Pedro diz lá? Que vocês foram eleitos segundo a presciência, ou seja, Deus estabeleceu conosco um relacionamento em Cristo. Lá na eternidade, Deus me escolheu para entrar num relacionamento pactual com a aliança que Ele iria formar em Cristo, e por causa desse conhecimento íntimo, desse relacionamento pactual, lá da eternidade, na história, na minha história pessoal, na sua história pessoal, a eleição se manifestou, você crendo em Jesus. É isso que significa eleitos segundo a presciência. É o conhecimento relacional prévio, lá na eternidade. E o que isso tem a ver com predestinação? Simples. Deus predestinou você para entrar num relacionamento pactual com Ele. E, por causa desse relacionamento pactual, você foi eleito e hoje desfruta desse relacionamento pactual em Cristo.
Ai, meu Jesus amado. Uma pessoa nasce homossexual? Eu pergunto isso porque algumas pessoas dizem que se tornam homossexuais e outras dizem que já nasceram homossexuais. O que dizer então? O que você pode dizer então? Deus, na sua soberania, permite que um homem seja homossexual ou ele, por sua própria responsabilidade, escolheu ser homossexual e ponto final? Eu não vou perguntar quem fez essa pergunta, porque eu já descobri que você me odeia. Né? Então, eu não quero saber as pessoas que me odeiam, eu quero conhecer as pessoas que me amam. Quer dizer, até preciso conhecer as pessoas que me odeiam para orar por você, que seria interessante orar pela sua vida, depois dessa pergunta que você fez. E aí, eu vou levar tempo para responder essa pergunta. Meu Jesus amado. Pode? Tá. Não conseguiria responder essa pergunta assim. Deixa Deus te usar, irmão, então. Tá. Posso responder com o tempo? A gente tem 30 minutos para... Gente, o que vocês acham? Não, ele vai responder. Calma, Carol. Tá bom, vai responder. Eu posso fazer assim, jogar para cima e escolher, porque são muitas, né? Pode responder, Léo. Vamos lá. Vamos partir do pressuposto que essa é a tentativa hoje de provar que a homossexualidade ela é genética, ok? Vamos imaginar que daqui a algum tempo as pesquisas genéticas provem que existe um gene homossexual. Vamos imaginar que isso aconteça daqui a um tempo, ok? Muito bem. Veja bem. O meu câncer está geneticamente determinado. E como é que eu falo assim? O meu câncer, sim. Nem se iluda, meu irmão. Você tem um câncer prontinho aí para surgir no seu corpo. Você só não vai ter câncer porque você não vive o suficiente. Mas o fato é que, se, por exemplo, vivêssemos até 150 anos, todos teríamos algum câncer em algum momento. Deus okay? tem misericórdia de Agora veja, nessas horas aí. O fato de estar geneticamente determinado prova que alguma coisa é boa? Não. Caso contrário, quando se faz uma ultrassom e descobre-se que há um problema genético, que a criança vai nascer com esse problema genético, mas que esse problema genético pode ser tratado ainda no ventre, e a pessoa, ou a criança no caso, nascer saudável, porque é genético, se deixa intratável? A resposta é não. Portanto, mesmo que nós descobríssemos, mesmo que nós fizéssemos o achado de um gene que determinasse a homossexualidade, daí algumas pessoas nascerem homossexuais, isso não significaria que não precisariam ser tratadas do mesmo jeito que outros problemas de saúde podem ser desenvolvidos geneticamente e são tratados semelhantemente. Agora, quanto à questão de Deus determinar que alguém vai nascer homossexual, ou essa pessoa é que decide ser homossexual, eu diria que as duas coisas são verdadeiras, porque no final das contas, Deus está controlando as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos. Agora, quanto mais eu conheço o pecado, mais eu estou em condição de amar a Deus. Você sabia disso? Você sabia que Jesus disse isso? Lucas 7, quando aquela mulher dita pecadora entra na presença de Jesus, ele recebeu um convite de um fariseu. Ela entra, o texto grego nos dá essa possibilidade, ok? Ela entra antes de Jesus chegar. Ela sabe que Jesus viria, provavelmente, e ela chega lá antes. Detalhe, na cultura judaica, quando alguém ia dar um banquete, todo mundo podia ir para ver. Detalhe, para ver, não era para participar. Por que todo mundo podia ir para ver? Porque eu que dava o convite seria
visto. Olha como fulano é abundante, é abençoado. Era uma maneira de eu me exibir. Então todo mundo podia entrar e ver o meu banquete. Não poderia participar. Ela sabe que Jesus vai e ela vai antes. Quando ela está lá, ela vê Jesus chegando. Quando você é o anfitrião, está recebendo alguém, um hóspede, havia maneiras de você honrar essa pessoa. Por exemplo, você honrava essa pessoa lavando os pés, porque a pessoa chegava com os pés sujos, com os pés contaminados. Você honrava essa pessoa beijando essa pessoa. Jesus chega e o fariseu não faz nem uma coisa, nem outra. O que aconteceu, gente? A mulher percebeu a falta de honra prestada a Jesus. Mas ela não deixaria Jesus ficar desonrado. Foi o que ela fez. Quando Jesus ficou deitado, porque embora você pense em mesa, mas a mesa lá na verdade era um pequeno divã e você ficava deitado com as pernas para lá, foi o que ela fez. Ela chorou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com os cabelos e beijava-lhe os pés. Ou seja, a honra que o fariseu faltou para com Jesus, ela deu. Qual é a conclusão que Jesus chega? A quem muito se perdoa, muito ama. Uma pessoa que teve muito pecado na vida, que foi muito maltratada, abandonada, que, por exemplo, teve experiência de homossexualidade, quando conhece a graça de Deus, ama tanto, que às vezes aquele que nasceu na igreja, não conheceu grandes pecados, não tem tanta apreciação pela graça de Deus. Então, antes que nós pensemos que Deus está fazendo um desfavor, porque permite, por exemplo, que alguém tenha uma experiência de abuso sexual e desenvolva com isso a homossexualidade, e depois conhece a graça de Deus, antes que você pense que isso é um desfavor, muitas vezes isso vai ser uma predisposição para amar muito mais ao Senhor. No final das contas, quem recebe o elogio de Jesus não foi o fariseu que pouco amou, apesar de ter feito o convite. Quem recebeu o elogio de Jesus foi a pecadora. E hoje nos é apresentada como exemplo de como alguém que peca tanto, às vezes tem muito mais disposição para amar ao Senhor do que aquele que menos peca, porque sabe o que foi que a graça de Deus fez na sua vida. Agostinho aqui já foi citado. Sabe por que ele foi o homem que ele foi? Agostinho viveu uma vida intensamente promíscua, mas quando conheceu o Evangelho, quando conheceu o prazer em Deus, se tornou o grande homem de Deus que exerce influência até hoje. Mas pecou muito. Foi que esse pecado abundante fez apreciar muito mais a graça de Deus. Amém. Existe livre-arbítrio para a salvação? A gente já respondeu essa pergunta mostrando que depois do pecado o que você tem é arbítrio. Você vai fazer o que deseja o seu coração. Só que o seu coração não deseja a Deus, portanto você não vai poder escolher Cristo, a não ser que Deus regenere o coração e coloque os desejos por Jesus e pelo Evangelho. Parece até que foi a mesma pessoa que escreveu, mas não foi. As letras são diferentes. Aí, olha só. Então, se Deus já tem seus eleitos, a morte de Jesus não foi por toda a humanidade? Essa é uma conclusão lógica muito bem arrumada, e parabéns por quem chegou a essa conclusão. A minha resposta é sim, mas deixe-me dar um fundamento mais amplo do que o simples raciocínio que essa pessoa apresentou, que está corretíssimo na minha compreensão. Veja bem, o que é que Deus faz na cruz de Cristo? Deus pune os pecados.
Isso aí é ponto pacífico para todos. Ok? Em primeiro lugar, Deus pune os pecados. Segundo lugar, um juiz justo, ele não pode punir a mesma transgressão 2 vezes. Não pode. Isso não pode acontecer num sistema justo. Então veja, vamos imaginar o seguinte: Deus puniu os pecados de todos os homens na cruz, ok? Consequentemente, esses pecados receberam o castigo merecido, todos os pecados lá na cruz. Mas algumas pessoas não vão crer, então elas passarão a eternidade sofrendo por seus próprios pecados. Mas como assim? Deus está punindo os mesmos pecados 2 vezes? Um juiz justo não pode fazer isso. Se Deus puniu todos os pecados da humanidade na cruz, todos os pecados foram perdoados, a não ser que o sacrifício de Cristo não seja eficaz. Como nós cremos que o sacrifício de Cristo foi eficaz e que Deus é um Deus justo, consequentemente, aqueles pecados por quais Cristo morreu serão perdoados. E Cristo não teria morrido para perdoar pecados que, no final das contas, não o serão, ou que serão punidos pela segunda vez, porque assim Deus não seria justo. Portanto, por quem Cristo morreu? Ou pelo que Cristo morreu? Cristo morreu pelos pecados do seu povo. É por isso que todos os nossos pecados estão seguramente perdoados. Kalel, pode perguntar, 30 segundos. É sobre exatamente essa temática de por quem Cristo morreu. Se Cristo não teria morrido pelos não eleitos, então o que os não eleitos estariam rejeitando se não foi oferecida a graça para eles serem arrependidos? Dentro da minha compreensão, só se vai para o inferno por rejeitar a graça. Então, só problematizando aqui. Certo. Só não consegui entender muito o teu problema, mas... Foi uma pergunta? Deixa eu ver se eu problematizo o teu problema, tá bom? Veja bem, uma das razões pelas quais se oferece a graça de Deus aos não eleitos é porque este oferecimento se tornará a razão de condenação para eles na eternidade, quando estiverem diante de Deus. Então, o fato deles não aceitarem não é justificativa para que o Evangelho não seja oferecido. Eles vão rejeitar, vão rejeitar. Isso será transformado contra eles na eternidade? Certamente. E aí mais uma razão para ir para o inferno. Agora um detalhe importante sobre o inferno, tá, gente? No inferno, eu continuarei dando a Deus motivo para estar lá, viu? Porque no inferno, não pense que as pessoas vão se arrepender. Muito pelo contrário. No inferno, elas continuarão blasfemando de Deus. Logo, continuarão pecando e dando motivo para continuarem a estar ali. Então, passarão a eternidade pecando e passarão a eternidade dando motivos para continuarem onde elas estão. Léo, pergunta objetiva, resposta objetiva, eu acho. Sendo Deus poderoso, sendo Deus soberano e controlador de todas as coisas, por que orar? A minha oração, ela muda as coisas? Por que orar? Muito boa pergunta. Porque Deus determinou que a sua oração seria respondida. A pergunta, na minha opinião, não é por que orar. Na minha opinião, a pergunta é: você sabe quais são as orações que Deus vai dizer sim ou não? Você sabe? Eu não sei. Eu sei que Ele vai usar as minhas orações e que Ele vai ouvi-las. Para as quais Ele vai dizer sim ou não, eu não sei. Como eu não sei, o que eu faço, gente? Eu oro. Aquelas que Deus quiser dizer sim, para o meu bem e para a glória do seu nome, Ele vai dizer. Aquelas que Ele quiser dizer não, também para o meu bem e também para a glória do seu nome, Ele vai dizer não. Portanto, por que orar? Simples, porque você não sabe quais são as orações que Deus vai dizer sim, que Deus vai dizer não. Então, ore.
Ore. Na nova aliança com Jesus, a propiciação se torna ilimitada. Então, como você diz que Deus escolheu alguns para a salvação e outros não? A Bíblia não diz que Deus quer a salvação de todos. Tito 2:11 fala isso. Ok. Bom, praticamente a resposta já foi dada. Na compreensão calvinista, a expiação não é ilimitada. Por quê? Repito, a expiação é eficaz. O que significa dizer isso, gente? Que os pecados pelos quais Jesus morreu para serem perdoados, serão perdoados. Então, você não pode ter pessoas com pecados perdoados no inferno. Não faz sentido. Ok? Se os pecados estão perdoados, todos os pecados perdoados, é porque essas pessoas estarão no céu. Portanto, a expiação é limitada. A segunda pergunta que eu já esqueci. Emenda aí que o juiz hoje está mais fraco do que de costume. Ai, meu Jesus. Sei mais não. Peraí. Tito 2:11. Também já foi respondida essa pergunta. Deus deseja que todos sejam salvos, mas há um desejo maior do que salvar a todos, que é revelar sua glória naqueles que não serão salvos. Então, apesar desse desejo, Deus tem um desejo mais intenso, que é glorificar o seu próprio nome, ele entendendo que será glorificado naqueles que não serão salvos. 15 minutos faltando. Jesus Cristo veio, com relação à salvação de novo, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Logo, entende-se que todos os seres humanos são pecadores. Dessa forma, Deus predestinou para que todos os seres humanos fossem salvos? Vamos lá. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Só que quando você vai lendo cuidadosamente a Escritura, esses pecadores, eles são qualificados. Não é qualquer pecador que Jesus veio salvar. Vamos ao texto de João, capítulo 3, verso 16, que é um texto muito famoso e muito usado, inclusive para alegar que Jesus morreu por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Então, Cristo morreu pelo mundo. Ótimo. Preste atenção, se você considerar os detalhes do texto, que a própria palavra mundo já está sendo qualificada. Quem é o mundo pelo qual Cristo morreu? O texto diz, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, por quais pecadores Cristo veio morrer? Por todos os pecadores? Ele veio morrer pelos pecadores que crerem. Essa expressão limita os pecadores que Jesus veio alcançar. Um outro texto que eu posso citar provando isso é o texto pelo qual o próprio nome Jesus foi dado à segunda pessoa da Trindade quando ela se encarnou. Vocês lembram por que Jesus recebe o nome Jesus, que do hebraico, se bem que Jesus é transliteração do hebraico para o grego, mas no hebraico Jesus vem de Josué. Josué é a versão hebraica do nome Jesus, que significa Yahvé salva. Aí o texto diz, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Eu acho que você já respondeu essa, mas de alguma forma, Deus sendo soberano e decretando todas as coisas, seria correto dizer então que ele sabe que vamos pecar, pois ele decretou também o nosso pecado? Se sim, como nos tornamos responsáveis por isso? Veja bem, você chegou quem fez essa pergunta chegou exatamente no ponto em que nós admitimos o nosso limite. Você vai pecar porque você escolheu pecar, e você vai pecar porque Deus está controlando todas as coisas, e nesse controle Ele envolveu
o seu pecado, o seu, o meu, o nosso, enfim, na criação, de forma que Ele vai usar o seu pecado e o meu pecado para cumprir o propósito dEle, e seremos responsáveis por isso. Gente, as duas coisas são verdadeiras. E antes que isso soe extremamente chocante para nós, vamos pensar nos piores pecados que foram cometidos na história. Se eu perguntar para você, quais foram os piores pecados cometidos na história, por favor, não pense em Adolf Hitler. Não pense no Holocausto. Os piores pecados foram cometidos por Pôncio Pilatos, Israel e os gentios, junto com os soldados que colocaram Jesus na cruz. Aqueles pecados foram voluntários, e estas pessoas estarão um dia diante de Deus para prestarem contas por terem colocado Jesus na cruz. Agora, o que é que Pedro diz? Qual era a crença da igreja primitiva? Que tudo isso aconteceu conforme Deus havia pré-ordenado. Você entendeu isso, meu irmão? Deus pré-ordenou os piores pecados, que foram os pecados de levar Jesus à cruz. E dos piores pecados, Deus trará a maior glória ao seu nome. Você faz o quê? Eu paro por aí. Tá bom demais, Jesus. Além disso, está além da minha compreensão. Agora, quem quiser ir além, que vá. Agora, não esqueça o risco, não, de ficar sem o resto do juízo. Gente, estamos chegando ao final, 10 minutos faltam. Meu irmão, pode fazer sua pergunta, por favor. Diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Boa noite, Valdemar. Vocês podem me chamar de Neto. Eu queria fazer 3 perguntas. O tempo não dá. Só isso? Em 30 segundos você pode. Em que sentido Marcos 10 diz que Jesus amou o jovem rico? Como Deus lembrou-se das esmolas de Cornélio se ele ainda não era regenerado? E por que Jesus disse aos judeus: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz? E, tendo dito isso, se retirou do meio deles. O problema de 3 perguntas na minha cabeça, irmãos, é que eu não estou conseguindo reter mais nenhuma, né? Quando ele está chegando na segunda, eu já esqueci a primeira. Então, a primeira... Porque Jesus o texto de Marcos diz que Jesus amou o jovem rico. Certo. Vamos entender o seguinte, que é outro problema quando a gente pensa em predestinação. Deus ama todas as pessoas do mesmo jeito, certo? Sim ou não? Está vendo? Todo mundo, ou a maioria, crê que sim. A resposta bíblica é não. Deus não ama todas as pessoas da mesma forma. Vou fundamentar isso biblicamente. A ordenança de Paulo para que os homens amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Veja bem, irmãos, aquela mulher que está sentada bem ali, minha esposa, é a mulher que eu mais devo amar na vida, acima da minha mãe. Eu sei que isso choca alguns, mas a Escritura choca mesmo, e acima, por exemplo, de uma filha que eu tiver. Vamos imaginar que eu tenha um bebê que seja uma menina. Minha esposa é a mulher que eu mais devo amar na vida. Por quê? Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O texto não diz Cristo se entregou por todos. Cristo se entregou pela igreja. Então, do jeito que o amor pela minha esposa é singular e único, o amor de Cristo pela igreja é singular e único. Então, o amor que Deus tem para com os eleitos não é o mesmo amor que Deus tem para com os não eleitos. A partir desse ponto, eu posso entender muito bem que Jesus ama
o jovem rico, mas ele não é amado ao ponto de ser eleito, porque Deus não ama todas as pessoas da mesma forma. Os eleitos são amados de maneira intensa. Tem esse texto, mas tem outros textos também, mas infelizmente eu não posso citar agora por causa do tempo. Aí vamos à segunda pergunta que você fez. Cornélio, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele. Certo. E Deus lembrou das esmolas dele, mas ele não era regenerado ainda. Certo. Ele agradou a Deus, sei lá. Ele agrada a Deus, mas, mais uma vez, os detalhes do texto nos salvam. Louvado seja Deus pela inspiração do texto sagrado. O anjo diz a Cornélio o seguinte: mande chamar a Pedro, dele você vai ouvir palavras de salvação. Ou seja, está salvo? Não. Precisa do evangelho? Não. Está regenerado? Não. Pedro prega, enquanto ele está pregando, o Espírito cai, Cornélio e sua família são regenerados e agora são salvos. Agora, não significa dizer que não havia agrado em Deus no que eles faziam. Agora, irmãos, vamos entender o seguinte: as melhores obras podem agradar a Deus, sem dúvida nenhuma, mas Deus sempre é capaz de ver pecado nas melhores obras. Jó foi elogiado por Deus? Foi. Na presença de Satanás? Foi. Mas a aprovação de Jó é como você pegar um copo de água cristalina, mas que está com um pouquinho de poeira lá embaixo, no fundinho. Você vai ver a poeira, a sujeira lá no copo. Quando você olha para o copo cristalino, com água pura, você vê a sujeira? Não. Só tem um jeito de você ver a sujeira. Você tem que agitar a água. Quando Jozinho, nosso irmãozinho, foi agitado, aí algumas coisas foram reveladas naquele que o próprio Deus elogia. Então, o fato de Cornélio ter agradado a Deus não significa dizer que Deus não via falhas nas boas obras de Cornélio. Deus tanto via falhas que ele precisava ouvir o evangelho para ser salvo. E a terceira pergunta. Tem um texto que fala, se não me engano, em João: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus, tendo dito isso, se retirou do meio deles. Aparentemente Jesus está estimulando eles a crer na luz que é Ele mesmo. Certo. Mas se eles não são eleitos, entende? Ótimo, muito boa pergunta. Nós não podemos dizer que eles não são eleitos, porque a gente não conhece qual foi a história deles na sequência, se eles creram ou não. O que é que nós podemos dizer? É que quando Jesus faz o apelo para que as pessoas creiam, aqueles que, no próprio Evangelho de João, por exemplo, capítulo 6, foram entregues pelo Pai a Cristo, quando a palavra de Cristo sai da boca dele e cai no coração, ela vai energizada pelo Espírito. Sabe o que uma palavra de Cristo energizada pelo Espírito faz? Ela produz vida. Então, por que Jesus está falando o tempo todo, ordenando que as pessoas creiam, fazendo convite? Por uma razão pura e simples: suas palavras são vida, e elas vão gerar vida no coração daqueles que o Pai lhe deu. Então, pregue, porque foi isso que Jesus fez. Gente, estamos chegando ao fim. Algumas perguntas. O que eu vou fazer? A última pergunta. Tomara que seja mais fácil. Aí ninguém fica com raiva de mim, né? A ciência diz... A ciência diz que não somos fadados ao nosso destino, mas que, com o conhecimento científico, podemos nos dar longevidade, podemos evitar doenças mortais. E o paradigma naturalista diz que é graças à ciência que conseguimos ter toda essa qualidade de vida. Mas a Bíblia fala que nossos dias já foram contados. Então, para que serve médico e dieta saudável? Good question. Foi o Rodrigão que escreveu essa aqui? Good question. Já sabe quem fez a pergunta, foi? Não, tô conjecturando aqui com a minha... Tá imaginando, né? Meu livre-arbítrio. Rapaz, essa aí foi para lascar, viu? Eu queria uma facilzinha para encerrar, mas foi torando essa daí.
Bom, a explicação, em tese, ela já foi dada. O Deus que predestina os fins, predestina os meios. Ou seja, vamos imaginar que Deus determinou que eu vivesse 80 anos. Faz isso, Jesus, para investir no céu. Vamos imaginar que isso aconteça comigo, irmãos. Eu vou viver 80 anos. Ora, o Deus que predestinou os fins aqui no caso é a minha idade, também predestinou os meios. Que meios? Por exemplo, comer. Eu vou viver 80 anos se eu comer. Deus determinou que Ele iria usar a comida que eu vou ingerir para viver até meus 80 anos. Então, eu não posso separar os fins dos meios na predestinação. Por que médico? Porque a dieta saudável? Simples, porque são os meios que Deus determinou para que os seus dias sejam cumpridos. Agora, caso você não queira que seus dias sejam cumpridos, passe fome, deixe de ir no médico, sentar dor e não se cuide, aí você é promovido. É promovido, verdade. Enfim, irmãos, a gente não pode separar os fins dos meios. Vai viver 80 anos, mas vai viver porque você vai comer e vai para o médico. Os homens, por favor, 40 anos, vão para o urologista em nome de Jesus. Já entenderam o recado, né? Tem técnicas os detalhes aí agora que eu estou falando, por favor. Está chegando a minha vez, 40 anos, está chegando aí. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.